É isso aí, boa noite. Vamos começar mais um roteiro de introdução à álgebra. Deu uma falhada agora. É o roteiro 5, né, nosso penúltimo roteiro. E a gente vai dar uma olhada aí nos números complexos. Bora lá. Aqui. Então tá, pessoal. A gente está aí ao vivo com o pessoal e está gravando também aqui o que a gente está fazendo. Bom, números complexos. O roteiro de números complexos, ele começa aí com um passeio pelos conjuntos numéricos, né? E aí eu vou fazer esse passeio rápido também, né? Tipo, ele não surgiu por causa disso. Assim, tipo, os números foram evoluindo ao longo da história, tipo, né? Então a gente vai, tipo, a princípio, os números naturais é a base fundamental para a gente trabalhar com contagem, né? Contar coisas, né? Quantos objetos você tem, quanto, sei lá, de dinheiro, de bicho, de semente, né? Mas, vamos dizer assim, e aí teve um momento que a gente precisava começar a contar o quanto falta para determinada coisa, né? Quanto que você tem que você está em falta. Aí surgem os inteiros. Tá, e tem coisa que não é inteiro, né? Tem alguma coisa entre o 0 e o 1, né? Não quero nem zero xícaras de açúcar no meu bolo e também não quero uma xícara inteira, tá? Então pode ser meia xícara, então a gente tem isso aqui. Aí esses números aqui foram durante muito tempo o pessoal pensou que, tudo é esse tipo de número, né? Qualquer medida que a gente possa fazer vai dar uma fração, né? Principalmente motivado aí pela escola pitagórica, com música, escalas musicais, pô, os caras, uma oitava, os caras piraram, os que descreveriam o mundo. Só que aí deu ruim, porque algumas medidas não dava para descrever com uma mesma unidade, né? Aí teve que completar aqui os racionais formando os reais, tá? Um defeito aqui muito sério, assim, que a gente pode falar assim, não é o defeito aqui é o seguinte, aqui você tem sequências de números, né, racionais, né, que elas têm tudo para chegar num número, né, mas não chega porque esse número está faltando aqui. Então a gente fala que isso aqui é incompleto, né? Por exemplo, a gente desde criança aprendeu aí, por exemplo, que o π, né, é um número irracional, 3,14. Eu botei duas vírgulas. Faz isso não, faz isso não. 15, aí vai embora, né? Olha que interessante, se eu construir uma sequência 3, depois 3,1, depois 3,14, depois 3,141, e eu vou, né, vou truncando aqui as casas decimais, eu construo uma sequência, essa sequência aqui, ela mora todinha aqui nos racionais, né? E ela está indo para um número que a gente chamou de π, mas esse número, tá, não está nos racionais. Deixa eu ver se está filmando isso aqui. Ah, tá pegando. Pô, isso é mó ruim, cara. Uma sequência onde os termos vão ficando cada vez mais próximos, né? Qual é a distância entre o 3 e o 3,1? É 0,1. Qual é a distância entre o 3,1 e o 3,14? É 0,04. Qual é a distância entre o 3,14 e o 3,141? 0,001. Cara, os caras estão ficando cada vez mais próximos, né? E assim vão ficando absurdamente próximos um do outro. Então eles vão se juntando, ficando muito próximo um do outro. Só que o que acontece, né? Quando esse processo vai ao infinito, o que acontece? Pum, o número que deveria existir desaparece, que é o π. Então, para evitar esse tipo de situação chata, né? Quer dizer, uma sequência de números que vão se aproximando, né? Cada vez mais, mas que não vai para nenhum número, né? É desse jeito que a gente formaliza a criação dos irracionais e aí estabelece os reais, né? E aí depois a gente tem um passo aqui, milhares de anos depois, a gente passa para os números complexos.
que na minha concepção são nomes totalmente inadequados. O número complexo é inadequado e a unidade imaginária é inadequado também. É que na época o pessoal ficou tão maravilhado com isso que acabou dando esses nomes, né? Então, algebricamente, a gente vai, né, vai ampliando o conceito de número, possibilitando soluções para esse tipo de equação que você não tinha nos naturais, para esse tipo de equação que você não tinha nos inteiros, né? A gente pode dar essa perspectiva de criando soluções para equações, tá? É uma perspectiva. E aí você daqui vai para cá, entendeu? Criando soluções para esse tipo de coisa, daqui vai para cá e daqui vai para cá, tá? Então isso é uma perspectiva algébrica, né? Mas assim, por que os números complexos foram criados? O pessoal costuma falar que justificar pela equação quadrática. Tem ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembra quando o delta dava menor que zero? Não tinha solução. Mas se você inventar os números complexos, ela tem solução, né? Olha, meu querido, isso não é mentira, tá? Isso até é verdade, mas não foi por causa desses caras aqui que os números complexos apareceram. Acho que os números complexos apareceram por causa desses caras aqui, ó. X ao cubo mais px mais q igual a zero. Durante uma época da história da matemática, o pessoal desenvolveu uma, entre aspas, fórmula de Bhaskara para resolver esse tipo de equação cúbica. A gente não tem acesso a essas fórmulas porque elas são meio boladonas mesmo, a gente fica só na quadrática. Essas são as famosas, essas fórmulas, né, que seriam o análogo para a fórmula de Bhaskara para a equação cúbica, são as fórmulas conhecidas como fórmula de Cardano-Tartaglia. Essas fórmulas de Cardano-Tartaglia, elas permitem que você escreva aqui as soluções para esse tipo de equação. Tem uma história muito legal de briga, tem um romance aí por trás dessas fórmulas de Cardano-Tartaglia. Cardano é acusado de roubar essas fórmulas do Tartaglia, né? E aí deu uma treta super violenta aí deles aí, super braba aí, mas no final essas fórmulas apareceram num famosíssimo livro do Cardano, né, chamado Ars Magna. E o Tartaglia, que ficou de publicar, conhecia, mas acabou não publicando, mas sabe-se que ele já tinha a solução desse negócio aqui. O que acontece com a fórmula de Cardano-Tartaglia? Tipo assim, você tem aqui, em algumas situações, você precisava lidar com raízes de números, tipo assim, aparecia, usava a fórmula de Cardano-Tartaglia e em algum momento você sabia que esse negócio aqui tinha 3 raízes reais, né? Na verdade até raízes até inteiras, né? E aí para usar a fórmula aparecia, sei lá, uma raiz de menos 121. Isso intrigava o pessoal. Falei, pô, por que a fórmula está mandando fazer uma conta com um troço desse? Né? Que coisa louca, né? Então o pessoal ficou, né, boladão. Quando que um cara chamado Bombelli falou assim, não, vamos imaginar que isso dá certo. E aí ele começou a operar formalmente com raiz de número negativo e, tipo assim, conseguiu chegar em 4. Quer dizer, a raiz era um inteiro, era 4, né? Só que as fórmulas de Cardano-Tartaglia pediam que você mexesse com esses negócios meio complexos, né? Acho que é daí que veio o nome, complexo. Isso aqui né? Mas dava raiz real, dava raiz inteira até. Mas tinha esses caras complexos aí. Então daí que vem os números complexos, né? A motivação histórica real do que aconteceu para esses caras aparecerem. Beleza, então vamos tocar o barco aí. A gente já considerou essa evolução aí, propriamente falando. E aí a gente hoje em dia, né, a gente define os números complexos como sendo uma expressão, né? É uma expressão da forma z igual a x mais y, onde x e y são números reais e i denota um número, né? O i é inserido aí,
como sendo um número, né, que satisfaz i ao quadrado, que é ele vezes ele mesmo, vai dar menos 1. Tá? A gente insere esse número e aí a gente fica com uma expressão formal aqui. Tá? E aí a gente tem aí uma nomenclatura, né? Para poder escrever um número... Professor, Pô, pode falar. o senhor poderia me dar um exemplo usando números só para me ver como ficaria nessa fórmula? Aqui? Ah, sim. É, Por exemplo, um número que pode ser é esse aqui, ó. Z é 2 mais 3i, tá? Ó, x e y são números reais e i é um número, é esse número aí que a gente tem ele, que ele é ao quadrado da menos 1. ok. Né? A gente insere esse número aqui. Tem os reais, né? Aí você insere. Tem aqui um número real mais um número que a princípio não é real, porque ele é múltiplo de um número que não existe em R, né? Porque em R todo número ao quadrado é positivo, tá? E esse cara aqui ao quadrado, tá? Vai ser o quê? Esse cara ao quadrado, 3i ao quadrado, né? Você admitindo que esse i aqui, né, cumpre as propriedades associativas e comutativas, né, você tem que pedir isso. Vai ficar o quê? Vai ficar 3 ao quadrado vezes i ao quadrado. 3 ao quadrado você sabe que é 9. Mas i ao quadrado a gente já definiu que ele é menos 1. Então isso aqui fica menos 9. Então esse camarada aqui, obviamente não mora em R. Tá? Porque em R todo número ao quadrado é positivo. Tá? E outra coisa que não faz sentido você falar é em positivo e negativo aqui dentro. Até aqui você fala em positivo e negativo. Tá? Mas quando você vem para cá, esquece, não se fala mais nisso. Não existe, aqui não existem mais positivos e negativos. Tá? Você pode ter até sinal negativo para os números, né? Mas ele não tem o significado que tem aqui, por exemplo. Tá? Aqui eu não consigo separar, porque o que é negativo e positivo? Você tem o zero, aí você separa. Para cá é o positivo, para cá é o negativo. Né? E separa bem separado, por quê? Né? Porque você tem um monte de regra de multiplicação que transforma, quer dizer, um positivo vezes um negativo dá negativo, tá? Negativo com negativo multiplicando dá positivo. Tem um monte de regras que regem esse mundo dos positivos e dos negativos. Você não tem mais isso aqui. Tá? Mas um número complexo seria um número tipo da forma 2 mais 3i. Tá? Pode ser um número, por exemplo, raiz de 2 mais πi, por exemplo. É válido, né? Um número real e o número real vezes o i. Então todo número complexo é um número real mais um número real vezes o i. Tá? Ok, então estamos aqui, né? E aí você, como você tem, né? Como você permite que um número complexo seja uma soma de um número que está em R e outro que não está, né? Então você cria uma nomenclatura para essas partes aqui, né? Para essa soma formal. Né? No caso, o x é chamado parte real, porque ele é um número real, né? E essa parte aqui é chamada parte imaginária. Né? Na verdade, é uma parte do número que está fora dos números reais. Então, todo número complexo é um número que tem um pedaço nos reais e o outro pedaço fora dos reais. E esses pedaços são conectados por uma soma. Essencialmente é isso. Tá? E aí a parte imaginária é essa parte que está fora dos reais, essa parte que você multiplica a unidade i. Né? E aí você diz o seguinte, se a parte imaginária é zero, significa que seu número complexo mora dentro dos reais. Tá? E aí você consegue dizer então que os reais formam um subconjunto dos números complexos. Tá? E se a parte real, né, se redizer a parte real, se a parte real dizer é zero, né, e o y não é zero, né, esse real que acompanha o i não é zero, então z igual a yi é dito um imaginário puro. É uma nomenclatura apenas. Tá? Quer dizer, é um número que a gente nitidamente não é um número real. Tá? Então, com isso, você está dizendo que os reais estão dentro dos complexos,
mas os complexos não estão dentro dos reais, ou seja, é um conjunto numérico maior, de fato, né? Maior no sentido de inclusão, contém, tá? Mas não está contido. Aqui estão os exemplos que até a nossa querida colega pediu, mas eu vou colocar aqui, ó, alguns exemplos de números complexos. Ó. 1 mais i é um número complexo, né? Π mais 0i é um número complexo. É real, mas é complexo também. E 0 mais 7i. Tá? E aqui, né, a gente pode identificar que a parte real de Z1 é 1, a parte real de Z2 é π, a parte real de Z3 é 0, né? A parte imaginária do Z1 é 1, né? Quando o i aparece sozinho é porque tem 1 multiplicando ele. A parte imaginária do Z2, tá, é 0 e a parte imaginária do Z3 é 7. Tá? A parte imaginária é um número real, tá, gente? É um número que acompanha o número i. Tá? E aí a gente estabelece a notação. Né? Professor, Pode falar. ali no Z2, ficaria ali que é Aqui. π mais 0i. 0i. A gente denominou lá em cima que o i é igual a menos 1. Não, Se a não. gente fosse... Não, ele é um número que ele vezes ele é igual a menos 1. Ah, tá, Ele não tá. é menos 1. Ele vezes ele é menos 1. O que você Ah, tem, tá, tá. tá bom? O que se você tem é que i ao quadrado, que por definição é i vezes i, é menos 1. É o que você tem. Ah, sim, tá bom. Confundi. Tá, tudo Obrigada. bem. Tá? A gente criou um número que ele vezes ele é igual a menos 1. Né? Esse que esse número foi criado. A minha dúvida estava aí, que, por exemplo, se fosse menos 1 de fato, como ficaria ali 0 vezes menos 1? Eu fiquei meio confusa nisso. Mas, mas como você explicou aí que é i mesmo, então não altera em nada. Não altera nada. Sim, ele é um número que foi criado, né? Porque nos números reais você não tem um número com essa qualidade. Então ele foi criado e ele foi criado para interagir bem com os números reais. Interagir de que jeito? Eu consigo multiplicar, tipo 3i, né? 3 vezes i. O que é 3 vezes i? É i mais i mais i. Tá? E ele comuta, e 3i é a mesma coisa que i vezes 3. Então ele interage bem com os números reais. Né? Ele foi feito para interagir bem. A gente demanda isso. Né? A gente exige que isso aconteça. Né? E ele funciona super bem, ele cumpre todas as propriedades. Inclusive, se eu tiver aqui ó, i vezes 2 mais 3, vale a distributiva. Tá? Vale distribuir por i. Então, tudo isso funciona bem. Ele foi criado para funcionar bem com as operações dos números reais, mas ele tem uma qualidade que nenhum outro número real tem, que é que ele ao quadrado, né, que é ele vezes ele, é igual a menos 1. Ele tem essa qualidade. Professor, então como ficaria esse 0 vezes i? Porque você explicou ali em cima que funciona normal com os Sim. números reais. 0 vezes i tem que ser 0. Ah, sim. Então ficaria só o π, né? Ficaria somente o π. É que eu estou Ah, fazendo, sim. tô deixando claro que eu estou enxergando esse π como um complexo dentro dos números reais, porque os reais eles moram aqui Ah, dentro. sim. Né? Todo número real pode ser visto como um número complexo. Assim como todo inteiro, né, pode ser visto como um racional. Assim como todo natural pode ser visto como um inteiro. Né? Você vai incluindo. Né? E todo racional é um número real também, porque os reais são os racionais mais os números, os outros números que não são frações. Né? E aí esse pulo do gato daqui para cá, né, a gente vai incluir então, né, números, né, na verdade inclui um só, mas quando você inclui um só, você acaba incluindo todos. A gente vai incluir um número que é ao quadrado da menos 1. Aí quando eu incluo um número que é ao quadrado da menos 1, eu acabo incluindo toda uma família de números. Né? E eu acabo criando um novo conjunto. Então tá aqui. Notação C, é uma notação clássica. Tá? Igualdade. Né? Dois números complexos Z1 e Z2, eles vão ser iguais
se as suas partes reais e imaginárias forem iguais, tá? C e só C. Então, dois números complexos são iguais se eles têm a mesma parte real e a mesma parte imaginária. E a gente também tem uma noção de módulo, né? Módulo ou tamanho de um número complexo é esse número aqui, tá? É raiz quadrada real, tá? Real, da soma dos quadrados dos números reais, que são a parte imaginária, a parte imaginária e a parte real, tá? Isso aqui é um número real. O módulo é um número real e ele é construído a partir de números reais, tá? Todo mundo que está aparecendo aqui é real, tá? Esse cara é real, esse cara é real. Os quadrados são reais e a raiz quadrada é real também, tá? Esse é um módulo. Diretamente da definição, a gente tem que o módulo ao quadrado é a soma dos quadrados das partes reais e imaginárias. Então vamos ver esse exemplinho aqui bem inocente, né? Z1 é raiz de 3 mais i, Z2 é menos 2i e Z3 é menos 5. Vamos calcular o módulo desses caras, né? Então o módulo de Z1 vai ser raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então fica na raiz, né? Então fica 3 mais 1, 4, raiz de 4. Tá? Isso aqui é 2. Tá? E Z2, como é que fica Z2? A parte real dele é 0, então 0 ao quadrado, mais a parte imaginária, que é menos 2 ao quadrado, tudo na raiz. Então ficou menos 2 ao quadrado é 4, raiz de 4 é 2. Tá? E o Z3? Z3 é menos 5. O módulo dele é menos 5 ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Tá? Aqui tem um parênteses perdido aqui. E aí aqui ficou o próprio 5. Menos 5 ao quadrado é 25, raiz de 25 é 5. Tá? Então beleza, foi aí. É assim que a gente faz o módulo de um número complexo. E aí temos as seguintes propriedades para o módulo de um número complexo. Né? O módulo ele tem que cumprir essas... Professor, Pode falar, querido. Tem pergunta no chat. Ah, o Caio tá. tá perguntando. Tá, peraí. Caio, posso falar que Z1 igual a Z2 ou só o módulo mesmo? Então, Caio, boa pergunta. Gostei, Caio, gostei. Vamos voltar aqui um pouquinho, que eu vou analisar o que o Caio falou. Né? Posso falar que o Z1 igual a Z2? Né? Olha a definição aqui, ó, de igualdade de números complexos. Dois números complexos são iguais, tá? Se e somente se eles têm parte real e imaginária iguais. Ok, então vamos ver lá. Vamos ver se a gente pode falar que Z1 é igual a Z2. Ó, a parte real do Z1 é raiz de 3. E a parte real do Z2 é 0. Então eles não são iguais. Tá? Então Z1 é diferente de Z2. Para eles serem iguais, você tinha que ter igualdade das partes reais e imaginárias. Porém, isso não impede que o módulo de Z1, que é 2, seja igual ao módulo de Z2, que é 2 também. Saca? Os números podem ter módulos iguais, mas serem diferentes. Ok? Acho que respondi a sua pergunta. Tá? Professor, Pode falar. aqui o senhor colocou a resposta no Z1, no módulo de Z1 e Z2. A do Z2 é a mesma resposta do Z1? Como assim? Né? Aqui, ó. Porque Z1. no senhor colocou, que no primeiro o senhor colocou menos 2 e no segundo o senhor colocou 2, mas é a mesma resposta? Onde que eu coloquei menos 2? Ali, ó. Aqui? Aquele risco ali, não, no outro, no Z1. Aqui? É igual, É Miquel. igual, meu querido. Desculpa, é igual. Perdão. É igual. Tá? Não é menos não. Mas se eu tivesse escrito, estava errado. Tá bom? Tá certo. Tem que interagir mesmo. Ok, então isso acontece. Os números, né, podem ser diferentes e ter mesmo módulo. Tá? Então vamos para a proposição 1 aqui que a gente tem. Bom, valem as seguintes propriedades. Primeira coisa, um módulo sempre é um camarada maior ou igual que zero. Isso é ok, né? Por quê? Porque o módulo ele é a raiz real de um número real. Então ele sempre é igual que zero. O módulo de um número complexo é zero somente numa situação, quando ele é igual a zero. E se ele for igual a zero, o módulo dele é zero. Então vamos ver a demonstração aqui. Ó.
como é que eu demonstro isso aqui, né? Então eu vou pegar um número complexo qualquer, então ele tem essa forma, ele tem esse jeito, x mais i, y, tá? E x e y são reais, né? E nos reais, vale que os quadrados são não negativos, tá? Então esses caras são reais e nos reais vale isso aqui, né? Então, essa soma é soma de números não negativos, tá? Maior ou igual que zero. Se eu tirar a raiz disso aqui, a raiz real desse bicho é um número maior ou igual que zero. Então, o módulo de z, que é a raiz desse bicho, é um troço maior ou igual que zero. Tá? AP2 é um exercício. Tá? Mas vai por mim, é um exercício tão fácil quanto esse aqui que eu acabei de fazer. Aliás, é mais fácil que esse aqui. Então, vamos para a representação geométrica de um número complexo. É aí que aqui eu vou aproveitar para falar essa representação geométrica de número complexo é o que uma coisa que não condiz com o nome complexo, na verdade, né? Deveria ser, aqui que eu falo, que deveria ser os complexos, se eles fossem concebidos, né? Se tivesse sido percebida a importância desse tipo de número para a matemática como um todo, esses números seriam chamados números planos e não complexos, que é um nome, né, um nome que ficou, porque é o nome que foi dado, né, mas não é um nome que faz jus a esse tipo de número. Esse tipo de número não é um número de brincadeira, né? Ah, é um número complexo, é porque a gente gosta de brincar. Eu gosto de ficar imaginando. São os números que tem parte real, né, parte que existe, e parte imaginária, que a gente fica imaginando, né? Não tem nada disso, cara. Tem um livro de matemática aplicada que mexe muito com números complexos. É uma modelagem muito impressionante. Você não faz engenharia elétrica sem fazer um curso de funções de variável complexa. Por quê? Porque usa em circuitos elétricos. Tá? Toda uma análise de circuitos elétricos é feita em cima de uma modelagem física de números complexos. Então, não estamos falando de coisa vamos imaginar que, né, coisas de cunho prático mesmo. E a representação geométrica vai dizer para a gente que de fato são números interessantes, né? Porque assim, que informação um número complexo carrega? O número complexo carrega duas informações. Ele carrega um número real, que é chamado parte real, e uma outra informação que ele carrega é um outro número real chamado parte imaginária. Tá? Então, o que acontece? O que você tem aqui? O i é sempre fixo. Esse i é fixo, então ele não dá nenhuma informação para você. Então, o que caracteriza um número complexo é esse par de números reais, né? Então, um número complexo é caracterizado por um par de números reais. E um par de números reais tem uma representação num plano, né? Sendo a primeira coordenada a abscissa e a segunda coordenada a ordenada. Então, está aqui, ó. Um número complexo, né, que até então era uma coisa bem assim abstrata, voando no mundo das imaginações, das ideias, agora ela ganha um lugar no plano, tá? É um número que está no plano, ok? Então essa é a representação geométrica de um número complexo. Quer dizer, um ponto do plano dá origem a um número complexo e um número complexo dá origem a um número no plano. Então eles têm uma geometria. Eu consigo enxergar esses números. Esses números estão no plano, tá? Pode ir. Só um instantinho aqui que eu vou dar audiência aqui, ó. Peraí. Coisa o quê? Não, obrigado. Tá. Depois só. Mas agora não. Agora não quero não. Tá. Uhum. Tô de volta. Aqui, aproveitar para ler o chat aqui. Esse R2 é coeficiente de determinação, Miqueias? Não, deixa eu te falar o que é. É bom que vocês perguntem essas coisas, porque para mim é uma coisa que é do meu cotidiano e não é das outras pessoas, né? O R2 é um nome que a gente dá, tá, por um conjunto que é o R, produto cartesiano por R, tá? Que é exatamente o conjunto dos pares ordenados, x, y, tal que x e y são números reais. E como o R tem uma representação numa reta,
tá? Chamada reta real, né? O R2 a gente tem uma convenção de representar ele, né, por duas retas ortogonais aqui que se encontram no zero. A gente chama esse ponto aqui de origem do referencial cartesiano, né? Que é onde a gente faz o gráfico das funções, é aqui em R2. Tá? E a gente simplifica com esse expoente R2. Tem também o irmão dele, né, que é o R3, que é quando você enfia mais um eixo ortogonal aqui, ó. Tá? Mas eu vou tirar, vamos ficar só em R2. Tá? Professor, como isso ocorre quando coloca mais um eixo? Eu nunca tinha visto isso antes. Ah, o terceiro eixo? Você está falando? Sim, sim. Você representa o espaço, né? Aqui, ó. Você representa o espaço. Você tem um chão, que normalmente é esses eixos, dois eixos aqui, ó. Tá? Você tem o chão e tem a altura. Então é como se você tivesse, por exemplo, aqui na minha casa, né? Eu tenho uns azulejos aqui, ó. Aqui tem um azulejo, né? Como é que eu determino, né? Você pode imaginar o canto, se você não está num lugar redondo, tem um canto, a quina do seu quarto, da sua sala, né? São três eixos, né? Você tem a altura, né? Entendi. E você tem as outras duas dimensões, saca? Então como é que você pode localizar um ponto, por exemplo, aqui no quarto da minha filha? Eu vou falar assim, ó, você anda 3 azulejos na parede da porta, né? E na outra parede você anda 2. E aí o objeto está na altura de 50 centímetros. Né? Então você andou para cá e aí subiu 50 centímetros. Aí você localizou um ponto no espaço. Isso é um referencial espacial. Quando a gente está no R2, a gente tem um referencial plano. Né? Você tem uma coisa que é plana. Né? Então você está num referencial que é assim, ó. Tá? Então você usa, por exemplo, pode ser o chão da sua casa. Né? Você faz a origem no canto da parede, né? E fala, essa parede aqui tem uma porta, então é tantos metros na parede da porta, mais tantos metros na outra parede. Aí você tem um ponto. Esse conjunto, né, aqui é o R2. Tá? É um referencial plano. Tá? Você tem aí R com R. E aí, em termos de conjunto, você tem isso aqui. Então, cada ponto no seu referencial plano, ele corresponde a um par de números. E cada par de números corresponde a um ponto. Assim como cada número real corresponde a um tracinho na reta real e cada medida na reta real corresponde a um número real. Ela é negativa se tiver à esquerda, se tua medida for para a esquerda do zero, e ela é positiva se tiver à direita do zero. Então você tem aqui o R2, tá? Ele é o referencial plano, ok? Então vamos embora. Então o número complexo, ele é um número, tá, que tem essas duas informações. Ele é caracterizado por um par de números reais, né? Então um ponto dá origem a um número complexo, e um número complexo dá origem a um ponto, né? Assim como um par e um ponto estão relacionados. Tá? E aí a gente tem uma identificação, né? Do plano R2, né? Desse plano, com o plano complexo. É a mesma coisa. Né? O eixo X, aqui, ó, a gente normalmente determina, é o eixo real, a gente fala, esse aqui é o eixo real, onde a parte real é anotada, e esse aqui é a parte imaginária, que é onde a parte imaginária é anotada. Então você tem o eixo real e o eixo imaginário. E todo número complexo corresponde a um ponto do plano. Tá? Essa identificação aqui, ó, ela é tão importante, essa forma de enxergar os números complexos é tão importante, que não raras vezes um número complexo é simplesmente denotado por um par. Né? A gente fala, seja x, y um número complexo. Entendeu?
E sob essa ótica geométrica, o módulo de z é exatamente a distância entre o ponto P e a origem. Né? A origem do referencial são os pontos 0, 0. Tá? Então, aqui, ó, nesse exemplo, né, eu tenho aqui uma circunferência, né, que ela é descrita da seguinte forma. São os números complexos que distam R do número A mais BI. Né? O módulo de Z menos A mais BI igual a R é exatamente, né, a circunferência de raio R com o centro em A mais BI. Se você fosse achar a equação, né, dessa circunferência aqui, você ia ficar com isso aqui. Ó, com Professor, X, tem pergunta no chat. Já vou lá. Obrigado você que está me chamando a atenção para o chat, porque eu não vejo o chat. Seria GAI? Geometria espacial? Por que isso me lembra GAP? Ah, tá. Tá bom, vamos lá. Eu acabo me perdendo, né? Pô, te lembra GAP porque é geometria analítica plana, né? E ela se faz em cima do R2, todinha, né? Só que lá você está olhando o quê? Equações e desenhos, subconjuntos do plano. Aqui a gente está só com número complexo. E Caterine colocou geometria espacial, né? Sim, se fossem uns três eixos, é geometria espacial. Tá? O Excel seria geometria analítica espacial, mas lá você está interessado em fazer a conexão da álgebra com a geometria. Aqui eu estou fazendo uma conexão que não é tão profunda quanto GAI e quanto GAP. Não sei o que é, mas já amei, Guilherme. Tá bom. Eu nem sei o que o Guilherme falou, mas tá bom. Pera, então esses XY de Z são coordenadas reais? Sim. Sim, sim, sim. Caio, tá correto. Sim, sim, sim. São coordenadas reais. Tá? Por quê? Porque você pega a parte real, número real, representa aqui no eixo X, e a parte imaginária, que é um número real, é um número que multiplica o I, você representa aqui nesse eixo aqui. Tá? E aqui você tem esse tipo de situação. Tá? E você tem o disco você põe o menor igual. Aqui é um pouco de gap. Tá? Em gap você vai ver que a equação desse conjunto aqui, ó, da circunferência, ela é essa aqui, ó, x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado é igual a r quadrado. Tá? Aqui é um pouquinho de gap, sim, só um pouco só. Tá? E você identifica um número complexo, né? Ele carrega a informação de um par de números reais. Tá? Ok. Proposição 2. Né? Valem as seguintes desigualdades. A parte real é sempre menor ou igual que o módulo. Repara, eu só posso escrever menor ou igual, gente, tá? Se eu estou lidando com números reais. Né? Eu não consigo escrever que Z1 é um número complexo maior ou igual que Z2. Não tem ordem dos números complexos. Eles estão flutuando no plano. Né? A ordem nos reais é um jeito de você falar quem está à direita do zero e quem está à esquerda do zero. Tá? Se um número aqui em cima, não dá para dizer se ele está à esquerda ou à direita do zero. Tá? Então a gente não faz isso nos números complexos. Tá? Então, só para chamar atenção. Então, quando eu escrevo real de Z é menor ou igual que o módulo de Z, significa que o real de Z é um número real e o módulo é um número real também. Tá? Então, as desigualdades são essas aqui. O real é menor ou igual que o módulo e a parte imaginária também é menor ou igual que o módulo. Tá? São as desigualdades que você tem e elas vêm da onde? Elas vêm daqui, ó, da geometria dos números complexos. Tá? Vem dessa geometria. Vamos dar uma olhada de onde que vem isso aí. Né? O I ele é um exercício 7, mas que é muito parecido com o 2i. Então pega aqui um número complexo, né? Z igual a x mais y. A gente sabe que a parte imaginária dele é o número y, que acompanha, né,
o i aqui. Né? E a gente sabe que um número real sempre é menor ou igual que seu módulo. Tá? E o seu módulo pode ser escrito como ele ao quadrado na raiz. Tá? Mas a raiz uma função, algo crescente. Quanto maior o número aqui dentro, maior é o número que a raiz dá. Então, se eu colocar um x ao quadrado, né, se ele for zero, eu vou ficar igual. Mas se ele for alguma coisa que não é zero, esse número que está dentro da raiz, né, esse radicando aqui, é maior que esse aqui. Ou seja, essa desigualdade é verdadeira. Mas isso aqui é exatamente o módulo de z. Então, o imaginário de z é um número real que é menor ou igual que o módulo de z. Tá? Só um detalhe. Né? Aqui tem o módulo como valor absoluto, tem o mesmo nome, né? Valor absoluto. Né? E esse aqui é o módulo complexo. Tá? Eu estou usando a mesma notação, mas são coisas aparentemente, né, até segunda ordem distintas. Tá? Na verdade não é muito distinto, para falar a verdade. Tá? Mas aparentemente são coisas distintas. Tá? Esse é o valor absoluto, né, o módulo de um número real, que eu sei o que é, e esse é o módulo de um número complexo. O módulo de um número complexo é a raiz quadrada da parte imaginária com a parte real. Tá? Esse é esse e esse é o outro. Tá? No fundo, né, vai dar a mesma coisa. E quando esse cara aqui, quando o z é igual a y, vai bater. Esses dois valores batem. Né? Mas tá ok. Professor, Diga. Pode me explicar de novo como o senhor chegou a esse raiz de y ao quadrado? E você está me dizendo esse aqui? Isso. Tá, vamos lá. O que é x ao quadrado na raiz? O que é isso? Né? Eu estou falando aqui, né, ele é o quê? Se o x for positivo, ele é o próprio x. Tá? Porque o que é a raiz quadrada? Né? A raiz quadrada é um número real, né? É um número positivo, né, cujo quadrado dá igual a isso aqui. Então, se o x é positivo, ele é x. Se o x é positivo. Se o x é negativo, né, ele é menos x, porque ele tem que ser positivo. A raiz quadrada de um número real é sempre um número positivo. Tá? Se o x for menor que zero. Isso aqui é o que a gente chama de valor absoluto de x. Então, a raiz de um número ao quadrado é o valor absoluto de x. Claro que eu estou aqui em R, tá, gente? Tá? Eu estou falando de raiz quadrada de número real. Ok. Tá? Então, raiz quadrada de número real. Estou em R. Então, isso aqui é isso. Ok? Então, vamos seguir para baixo aí. E tem uma outra definição geométrica que é o conjugado. Né? O conjugado de um número complexo nada mais é do que, geometricamente, a reflexão dele com relação ao eixo do real, ao eixo do x. Né? Então, a gente define assim, o conjugado de um número complexo, né, o número complexo x mais y, que também pode ser visto como um par xy, é um outro número complexo dado por z barra, que é x menos y. O que eu faço? Eu troco o sinal da parte imaginária. Só isso. Como que o conjugado funciona? Na hora que eu passo a barrinha, que é a notação de conjugado, eu troco o sinal do y. Né? Então aqui na minha observação está aqui, ó, a representação geométrica de z e z barra são simétricos com relação ao eixo real. Então se o z está aqui, o z barra vai para baixo. Né? E se um número está aqui embaixo, na hora que eu passo a barra ele vai para cima. De forma que você tem aqui uma reflexão, né, no eixo do x. Exemplo numérico aqui, ó, z1 é 2 mais 5i, z2 é 3 menos 4i e z3 é menos 1 menos 3i. Na hora que eu passo o conjugado, eu considero o conjugado do z1, vou ficar com 2 menos 5i, o conjugado do z2 é 3 mais 4i e o conjugado do z3 é menos 1 mais 3i. Não mexe com o sinal da parte real, troca só o sinal da parte imaginária. Tá? E aí tem uma proposição com algumas propriedades. O conjugado do conjugado é o próprio número complexo. Tá? Porque o que é? Né?
você reflete ele para baixo, depois reflete ele de novo, ele volta no lugar que ele estava. Outra coisa, o módulo do número complexo z é igual ao módulo do número complexo z barra. Cara, que desenho dá para ver também, né? O que é um módulo geometricamente, né? É a distância desse ponto até a origem, que não foi alterada por essa reflexão. Então, ó, faz sentido, tá? Demonstração do i é um exercício 5. Do 2i, vamos lá aqui, ó. Pega o z, x mais i, y. Então, o z barra é x menos i, y. Assim, o módulo de z é x quadrado mais y quadrado na raiz. E o módulo de z barra é x quadrado mais menos y ao quadrado na raiz. Mas isso aqui é a mesma coisa, cara. Porque menos y ao quadrado, isso aqui é número real, tá? Número real. Menos y ao quadrado é a mesma coisa que y ao quadrado. Então bateu, tá? Bom, então a gente tem aqui a definição de número complexo, igualdade de número complexo, tem uma operação que é chamada conjugação, tá? Tem também uma entidade chamada módulo, né? Que a gente mede ali a distância do número complexo até a origem, e uma geometria para esses caras, né? Então a gente estabeleceu ali, aqui agora, assim, todo um repertório de qualidades para os números complexos. E a gente vai entrar agora, então, nas operações. A gente vai definir uma soma, um produto, né? E por conseguinte uma subtração, tá? Mas de que forma que a gente vai definir soma, né? Professor, Pô, pode falar. no caso dessa demonstração aí, que é o exercício 5, a questão, dessa forma, ela está resolvida? Está demonstrado? Na falagem aqui? Não, embaixo mesmo, onde está escrito demonstração, que é o exercício 5. No caso, para por aí ou tem que dar alguma continuidade? Não está demonstrada lá embaixo não, porque você vai precisar fazer, ó, para você fazer o i, você vai seja z igual a isso aqui. Então o z barra é isso. Você vai precisar fazer a conta do z barra barra. Você não vai usar isso aqui. Isso aqui é para o 2i. Entendeu? Você pode começar exatamente, ó. Você começa desse jeito. Seja z igual a x mais y. Então o z barra é isso. Tá? Agora você vai fazer o z barra barra. Eu não posso fazer, porque senão eu vou estar fazendo exercício. Não, entendi. Entendeu? Então essa aqui é a demonstração. É rapidinho, é muito fácil mesmo. Tanto é que eu não consigo nem fazer mais nada, que se eu fizer qualquer coisa, eu já fiz o exercício. Tá? Ok. Mas é isso mesmo. Cara, e agora a gente vai definir operações com números complexos. Tá? Mas assim, não é de qualquer jeito, né? Eu vou querer definir essas operações, tá? De forma que eu ainda mantenha, né? Eu ainda mantenho o que eu tenho. Como ele contém os números reais, eu quero que essas operações elas estendam a que eu já tinha. Ou seja, se eu pegar e somar dois números reais, né? Olhando eles como complexo, eu quero que a soma de números complexos respeite isso, né? Seja igual, não seja diferente. Então a gente vai definir a soma de que forma? A soma de dois números complexos vai ser somar a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Então, olha, soma de z1 com z2 é somar o x1 com o x2, né? E somar o y1 com o y2 e manter a expressão aqui, ó, tá? Porque ó, esse maisinho é um mais da expressão de um número complexo. Um número complexo ele tem uma cara que tem uma expressão, ele é um A mais BI. Esse mais aqui, né, ele expressa aqui essa soma, né, mas eu não consigo efetuar essa soma. Diferente desse mais, esse mais eu consigo e esse mais eu consigo. Tá? Então como que funciona somar dois números complexos? Funciona somar suas partes reais e somar suas partes imaginárias. Tá? Então eu estou dando a soma aqui, ó, tanto na forma chamada algébrica, que é essa forma que envolve o i, quanto na forma geométrica, que é a forma que você suprime o i. Ele está subentendido aqui. Tá? Então ficou, ó, somar é somar coordenada a coordenada. Subtrair é a mesma coisa, né? E multiplicar
né? Alguém poderia falar assim, pô, ia ser legal se a gente multiplicasse o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. Igual a soma, saca? Ia ser legal. Tá, eu até concordo com você que ia ser legal, só que ia dar ruim. Entendeu? Ia dar ruim, não ia funcionar aquilo que eu falei. Eu quero que quando, né, esteja lidando com números reais, a coisa se mantenha. Eu quero que tudo que vale para os reais, né, com exceção da ordem, ainda se mantenha. Então a multiplicação não vai ser assim. A multiplicação ela vai forçar a distributividade. Tá? Então multiplicar dois números complexos vai ser como se eu pudesse distribuir esse y1 aqui, ó, e distribuir esse x1 por cima desse cara aqui. Então vai ser x1, x2 menos y1, y2. Ah, mas por que isso, professor? Porque quando eu vou fazer i, y1 vezes i, y2, vou ficar com y1 vezes y2 vezes o i ao quadrado. Mas o i ao quadrado é menos 1. Então fica x1, x2 menos y1, y2 mais i que multiplica x1, y2, x2, y1. Está aqui, ó. Tá? Ou z1 vezes z2, né? Desse jeito vai ficar x1, x2 menos y, y2 mais x1, y2, perdão, vírgula, né? x1, y2 mais x2, y1. Tá? Por que disso? Né? Para poder valer a distributiva. Eu estou distribuindo. Tá? Então tá aí a minha definição de multiplicação complexa. Tá? Ok. Segunda observação. Uma vez definida, né? Uma vez definida a multiplicação, eu posso falar de expoentes de i com n natural. Tá? Por convenção, i elevado a zero é 1. Tá? Para a gente poder ter aquela lei de expoentes, a gente precisa definir desse jeito. Ó, i elevado a 1 é o próprio i, que é um número elevado a 1 é ele mesmo. Então, estou estendendo as regras de potência de números reais para os números complexos só para i por enquanto. Né? I elevado a zero é 1. I elevado a 1 é o próprio i. I ao quadrado, a gente definiu ele como sendo menos 1. Então, i ao cubo vai ter que ser menos i. Tá? Porque i ao cubo é i vezes i ao quadrado. Tá? I ao quadrado é menos 1, então fica menos i. I a quarta é 1, porque vai ser menos 1 vezes menos 1. E aí a quinta daí começa a repetir. Tá? Então, as potências de i vão obedecendo uma sequência de valores. Né? 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Então, de 8 em 8, eles vão, né, dando esses valores aqui. Vai igualando. Tá? Segunda observação. Para todo z, x mais y e c, a gente tem que ele vezes o conjugado dele, né, vai dar x quadrado mais y quadrado, que vai dar um módulo ao quadrado, é o número real. Isso é importante. Né? Um pernilongo aqui me atazanando. A multiplicação de um número pelo seu conjugado fornece um número real. Esses dois complexos passam a ser um número real. E que número real é esse? É o módulo ao quadrado. Tá? Isso aqui, ó, é particularmente importante quando a gente vai falar de divisão entre números complexos. A gente vai usar um pouco Pode dar um exemplo? Posso? Você me ajuda aí, me fala um número complexo que você mais gosta. Agora o senhor me pegou, porque eu não gosta de nenhum. Porque eu não gosto de nenhum, professor. Eu não gosto. Tá bom, tudo bem. Não vou forçar você a gostar. Não é que eu não goste, mas é que eu tenho dificuldade nessa matéria, então eu fujo. Eu vou pegar então assim, ó. Vou pegar 1 mais 2i, tá bom? Pode ser? Eu acho que pode. Pode sim, eu gosto do número 2. 1 mais 2i. Então, o conjugado dele vai ser 1 menos 2i, porque esse 100 vai trocar o sinal desse camarada aqui. Tá? Se eu fosse um pouquinho mais chato, na verdade eu deveria escrever 1 mais menos 2i. Tá? Mas eu permito entender esse menos como sendo 1 mais o menos 2 vezes i.
tá? Ok, então. Então vamos fazer a multiplicação dos dois números, né? Então como é que fica z vezes z barra nesse meu exemplo, né? Então a multiplicação de dois números complexos é como se fosse a distributiva. Então vamos multiplicar o z barra por 1, fica 1 menos 2i, tá? E vou multiplicar o z barra por 2i, mais 2i, que multiplica 1 menos 2i. Eu vou ficar como? Então ficou 1 menos 2i, e aqui fica 2i que multiplica 1, então fica mais 2i, tá? Professor, pode voltar um pouquinho, eu me perdi. Vou voltar. Então vou trocar uma cor aqui, ó. Z é 1 mais 2i. Z barra é 1 menos 2i. Então vou multiplicar um pelo outro, né? Então eu já falei que por definição eu posso usar a regra, mas eu estou usando a distributividade. Então eu vou distribuir, né? Eu vou distribuir o 1 por cima desse 1 menos 2i e depois o 2i. Então ficou 1 vezes 1 menos 2i, ficou 1 menos 2i. E aqui eu vou fazer 2i vezes o z barra, que ficou 2i vezes 1 menos 2i. Foi. Tá? Foi. Então ficou como? Volta para o azul. Ficou 1 menos 2i, aí 2i vezes 1 fica 2i. E aqui vai ficar 2i vezes menos 2i. Então ficou mais 2i menos 2i. Aí eu vou colocar aqui embaixo, então eu vou descer aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. E ficou como então? Ó, esse 2i aqui vai cortar com esse, que esse é menos 2i, esse é mais 2i, cortou, zerou, né? Aí ficou o quê? Ficou 1 aqui e ficou 2i, tá vendo aqui, ó, vezes menos 2i. E aí eu vou fazer o seguinte, vai ficar esse menos 2 com esse 2 aqui fica menos 4 vezes i ao quadrado, que é i vezes i. Mas isso aqui o que que é? Isso aqui é 1, né? Menos 4 menos 1. Então ficou 1 mais 4, que é 5. Tá? Então, z vezes z barra deu 5. Quanto que é o módulo de z? Né? O módulo de z é a parte real dele, 1, ao quadrado, mais a parte imaginária dele, que é 2 ao quadrado, tudo isso na raiz. Então, o módulo do z é o raiz de 5. Tá? Aqui, ó, raiz de 5. Então, o módulo de z ao quadrado é o 5. Bateu, tá vendo? Z vezes z barra é 5, que é a mesma coisa que o módulo de z ao quadrado, que é 5. Não é uma coincidência. Não é porque eu escolhi um número perfeito para dar certo. Dá certo sempre. Essa é que é a propriedade. Tá? Aqui, ó. Isso dá certo sempre. Tá? Porque z vezes z barra sempre vai dar x quadrado mais y quadrado, que é a mesma coisa, e módulo de z ao quadrado sempre vai dar x quadrado mais y quadrado. Pegou agora o que isso quer dizer? Tá? Sempre um número complexo vezes seu conjugado vai dar um módulo ao quadrado. Né? Ok, muito obrigada, professor. Esse é o exemplo, por nada. Tá? Então, vou definir agora uma coisa, um trocinho um pouquinho delicado, que é a divisão entre números complexos. Primeiro, nós vamos mostrar como que divide por um número real não nulo. Primeiro que toda divisão é por bichos diferentes de zero. Né? Então, dividir um número real, né, por um número... dividir um número complexo por um número real não nulo significa exatamente multiplicar ele por 1 sobre alfa. E aí eu multiplico tanto a parte real quanto a parte imaginária. Tá? Então tá aqui, ó. Então z dividido por alfa é a mesma coisa que x mais y dividido por alfa, que é a mesma coisa que x sobre alfa mais y sobre alfa. Tá? Então dividir por um número real é dividir parte real e parte imaginária. E agora vamos definir a divisão por um número complexo, diferente de zero. Tá? Aqui, ó, diferente de zero. E aí a gente vai usar o seguinte, a gente vai usar essa propriedade, né, que
um número complexo vezes o seu conjugado é um número real, tá? Como assim é um número real? Um número complexo vezes o seu conjugado é um módulo, que é um número real, ao quadrado, que é um número real, tá? Então vamos lá. Né? Então, Z1 dividido por Z2 tem que ser a mesma coisa que Z1 dividido por Z2, né, multiplicado por Z2 barra Z2 barra. Tá? Em cima e embaixo. Porque se eu estou multiplicando em cima e embaixo, eu estou multiplicando por 1. Né? Então, Z1 sobre Z2 tem que ser igual Z1 Z2 barra, Z2 Z2 barra. Só que aí o que acontece? Z2 barra vai ficar módulo ao quadrado, que fica x quadrado mais y quadrado, ambos ao quadrado. Aqui, ó, x2 ao quadrado, y2 ao quadrado. E ali em cima fica a multiplicação, como a gente está acostumado a fazer. Né? x1 mais y e 1, x2 menos y e 2. Então ficou x1, x2, né? Mais... Aqui está errado. Né? Aqui não é mais, aqui é menos. É aqui que é mais. Ah, não, tá certo. É porque é Z2 barra. É Z2 barra. Z2 barra. Tá certo. É mais. Tá certo. É mais porque o Z2 é barra. Tá certo. Porque aqui aqui, então fica x1 mais x1, x2 mais y, y2 mais x2, y1 menos x1, y2. Tá certo. Vai trocar o sinal porque esse aqui tem um sinal trocado aqui. Aí ficou como? Ficou assim. E esse aqui o que é? É um número complexo dividido por um número real. O Z2 é diferente de zero, isso aqui nunca é zero. Tá? Então, dividir por um número complexo, basta que você multiplique pelo conjugado do denominador em cima e embaixo. E aí está aqui a resposta. Vamos ver um exemplo disso. 3 mais 2i dividido por 1 mais 5i. Então, você multiplica em cima e embaixo pelo quê? Por 1 menos 5i, pelo conjugado do de baixo. Aí em cima você faz a conta, né? E embaixo fica o módulo ao quadrado. Tá? Vai ficar 1 ao quadrado mais 5 ao quadrado, então fica 1 mais 25, então fica 26. Né? E aí em cima você distribui. Né? Joga esse 3 para cá e isso aqui. Então ficou 13 menos 13i sobre 26, que é a mesma coisa que meio menos meio i. Tá? Um outro exemplo aqui, ó. 1 sobre i. Né? 1 sobre i, eu multiplico em cima e embaixo por i, por menos i, né? Menos i em cima e embaixo. Tá? E em cima fica menos i, mas embaixo fica o módulo ao quadrado. Tá? O i, ele pode ser visto como 0, 1. Tá? Mas ele é 0 mais 1i. Né? Então aqui é 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que fica 1. Então aqui embaixo ficou 1. Então aqui realmente fica, aqui ó, realmente fica menos i. Então dividir por i é multiplicar por menos i. Né? Tá aqui. Exemplo 7. Vamos dar aí uma pequena complicadinha aí. Né? Determinar um número real, né, de forma que z igual a 1 mais 2i dividido por x mais i seja real. Ou seja, você quer um número que a parte imaginária seja zero. Né? Professor. Pode falar. Volta rapidinho no exemplo 5 ali. Estou de volta. Fiquei um pouco confuso. Ali em cima, o senhor falou que é x1, x2 mais y1, y2. Esses x1, x2 estão se multiplicando? Estão, como números reais. Então, aqui embaixo, esse 3 quer dizer que é o 3 vezes 1, certo? Certo. E por que o 2 continua sendo 2? Como assim o 2 continua sendo 2? Não, é porque... Calma. Como assim? Não, calma. Ali. Não, eu não fiz a conta aqui, né? A conta não foi feita ainda, né? Aqui a conta não foi feita, tá? Esse aqui tá repetido, né? Na verdade. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Aqui fica como? Ó? Aqui ficaria 3 menos 15i, tá? Porque eu estou multiplicando por 3 aqui e aqui, tá? E agora 2i mais 2i vezes esse cara aqui, ó. Aqui então fica 10. Mais 10. Por que fica 10? 2 vezes menos 5 é menos 10.
mas eu tenho um i vezes i, que aí o quadrado é menos 1, então fica 10. Então ficou aqui, ó, 3 menos 15i mais 2i mais 10, que fica como? Aqui só a parte de cima. A parte de cima fica 13, que é 3 mais 10, e eu tenho que tirar 2 desse 15i, então fica menos 13i. E aí bateu aqui, tá vendo? É que aqui ficou igual, eu não fiz a conta. O certo era ter feito a conta aqui, expandida. Esse 3 menos 15i mais 2i mais 10. Ou 3 mais 10 mais i que multiplica menos 15 mais 2. Tá, eu acho que agora foi. Foi? Não foi? Não foi. Então, ok. Entrou alguém aí, vamos que vamos. Pronto. Ok. Exemplo 7. Determinar um número real de forma que essa divisão de números complexos se torne um número real. Então, o que tem que fazer? Eu tenho que dividir, né, e tentar encontrar, né, que x que vai fazer a parte imaginária desse número ser zero. Então, vamos lá. Então, vamos dividir. Então, multiplica pelo conjugado. Multipliquei. Faz as contas. Ficou como? Ficou x menos 2 mais 2x menos 1, que multiplica isso, sobre x² mais 1. E esse número aqui ele vai ser real, né, se a parte imaginária for zero, ou seja, se 2x menos 1 for zero. Embaixo não tem problema, embaixo nunca vai ser zero, tá? Porque é um número real ao quadrado mais 1. Um número real ao quadrado nunca é negativo. Então isso aqui nunca vai ser zero. Então quem manda aqui, né, é essa parte. Então, z vai ser real se a parte imaginária dele for zero. Essa parte dele aqui, o que é essa parte imaginária? É 2x menos 1, x² mais 1. E isso só seria zero se o numerador fosse zero. 2x mais 1 igual a zero. Ou seja, o x é meio. É menos meio, né? Na verdade. É menos meio. Aqui é menos meio, né? Porque vai ficar menos 1. E aí depois... né? É menos meio. Achei um erro, vou pedir 0,1 para o professor de ponto. Professor, achei um erro, quero 0,1 na média. Ok. Algumas propriedades do... Pode falar. Ah, não, é um... É um eco que está dando aqui. Ai, meu, sai até isso agora. Bom, vamos lá. Valem as seguintes propriedades com relação ao módulo e às nossas operações que a gente acabou de definir. Tá? Por exemplo, essa primeira propriedade é que o módulo de uma soma é menor ou igual que a soma dos módulos. Tá? Professor. Pode falar. O eco tentando falar, aí o microfone estava ruim. Eu vi que quando parou, eu falei assim, alguém estava com coisa aberta aí. Mas pois eu fiquei com dúvida no exemplo 7 com relação à imagem que o senhor falou, que o número imaginário tinha que ser zero, essa parte imaginária, essa parte de baixo. Olha o que o exemplo está pedindo. Determina aqui um número real, x, de forma que esse complexo aqui seja real. Quando que um número complexo é real? O número complexo é real, é um número complexo x mais i, y, ele vai ser real quando essa parte aqui, ó, a parte imaginária, esse yzinho, for zero. Ou seja, isso aqui se cancela e ele fica só parte real, então ele fica um número real. Né? E aí, primeiro eu tive que fazer essa divisão aqui, entre complexos, né? Fiz a divisão, cheguei nesse número complexo. Então, quando que ele é? Né? Quando que ele é real? E quem que é esse número complexo? Esse número complexo é o x menos 2 sobre x² mais 1, mais o 2x menos 1 sobre x² mais 1, perdão. Vou fazer direito aqui, ó. Mais o 2x... é 2x menos 1 aqui, ó. Aqui que está errado. Então, agora, 2x menos 1 sobre x² mais 1. I. Né? Então, esse número z, ele vai ser real se esse bichão aqui, ó, for zero.
né? Se essa parte aqui, se esse número real for zero. Então, z vai ser real se 2x menos 1, x² mais 1 for zero. Tá? Agora, essa fração aqui é zero, tá? Somente se o numerador for zero. Então, 2x menos 1 igual a zero. Ou seja, isso é equivalente a dizer que o x é meio. Ok? Ok, entendi sim, professor. Obrigado. Vamos lá. Propriedades do módulo e do conjugado em cima das operações, né? Vamos lá então. Primeira propriedade, quer dizer, o módulo de uma soma é menor ou igual que a soma dos módulos. Tá? Então, se eu somar e tirar o módulo, né, esse é o número real, esse número real nunca vai ser maior que eu extrair os módulos e depois somar. Tá? Aqui eu gosto de chamar a atenção, que eu tenho uma formação de álgebra, só um detalhe. Essa soma aqui, ó, não é essa. Tá? Por quê? Ó, aqui é a soma de dois números reais, aqui é a soma real que você está acostumado a fazer desde o seu 5º ano do ensino infantil. Essa é uma soma de números complexos, que foi definida aqui nesse roteiro. Parte real mais parte real, parte imaginária mais parte imaginária. Tá? Então tem esses detalhes. A gente usa o mesmo símbolo, não é para deixar as pessoas loucas, não. É porque eles têm as mesmas propriedades. Então a gente não vai ficar inventando um mais com um ponto em cima, né? Ou um mais com um tio em cima. Vai usar o mesmo símbolo. Tá? Ou também não vai inventar, em vez de ser mais, inventar um triângulo, né, para representar uma soma. É uma soma. Tá? Só que essa soma aqui é uma soma de números complexos. Tem uma regra para números complexos. E essa soma aqui é a soma de números reais, que igual a tia Cotinha ensinou lá no ensino infantil. Tá? Mas no final as coisas vão funcionar harmonicamente. Então essa primeira propriedade é essa. Segunda propriedade é que o módulo do produto, tá, é igual ao produto dos módulos. De novo, aqui nem símbolo tem, aqui não tem nada entre o Z1 e o Z2. Mas aqui é uma multiplicação complexa. Tá? É parte real vezes parte real, menos parte imaginária vezes parte imaginária, né? Mais i que multiplica parte real de um, imaginária de outro, parte imaginária de outro, real de um. Então aqui é uma multiplicação complexa. Tá? E aqui é uma multiplicação de números reais. Tá? Tipo, 2 vezes 3 é 6. Então, mas o que acontece? Acontece que essas coisas têm um comportamento bem razoável, né? Como assim? Vale essa desigualdade e vale essa igualdade. Quer dizer, eu multiplicar e tirar o módulo é a mesma coisa que eu tirar os módulos primeiro e depois multiplicar. Tá? Outra propriedade, dividir e tirar o módulo é a mesma coisa que tirar o módulo depois de dividir. Saca? Somar e passar o conjugado é a mesma coisa que passar o conjugado e depois somar. Tá? Aqui no caso é a mesma operação. É soma complexa e soma complexa. Tá? Outra propriedade. Multiplicar e passar o conjugado é a mesma coisa que passar os conjugados e depois multiplicar. Tá? E aqui também, ó, dividir e passar o conjugado é a mesma coisa que passar os conjugados e depois dividir. Então essas são as regras que envolvem conjugação, tá? E operações, e módulo também, e operações. Tem demonstração da propriedade I. Né? Vou pegar aí, então essa propriedade I é a mais sapeca de todas aqui. Ó. Todas envolvem igualdade, tá vendo? Igual, 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 igual. Né? Essa é menor ou igual. Tá? Então essa é um pouquinho mais sapeca. Então a gente vai fazer isso de forma geométrica. Né? Vamos pegar Z1 e Z1 mais Z2 alinhados. Né? Então vamos ver a figura aqui, ó. Z1 e Z2 alinhados. Então o Z1 está aqui e o Z2 está aqui na mesma reta. Né? Então o módulo de Z1 mais Z2, a distância de Z1 mais Z2 até a origem, é a distância de Z1 mais uma outra, que eu vou calcular. Né? Que está aqui, ó. A distância de Z1 mais Z2 aqui, ó, vai ser a distância do Z1 mais essa D.
Essa D, se você fizer bem as contas, você vai ver que ela é exatamente o módulo do Z2. Tá? Aqui do x1 vai para x1 mais x2. Né? Então aqui tem exatamente x2. Né? E aqui do y1 vai para y1 mais y2. Então essa distância aqui é y2. Tá? Então o que acontece? Então Z1 mais Z2 é módulo de Z1 mais módulo de Z2, ou seja, nesse caso vale a igualdade, então também é verdadeira a desigualdade. Isso aqui é menor ou igual, no caso é igual. Então vamos considerar quando eles não estão alinhados. Então quando eles não estão alinhados, a gente vai ter essa situação. E o módulo de Z1 mais Z2 é essa distância aqui. Ó. Tá? Então a gente sabe o que? A gente sabe que da geometria a gente tem a chamada desigualdade triangular. Ou seja, a soma dos lados de um triângulo nunca é menor que a do terceiro lado. Então, ou seja, Z1 mais Z2 é menor ou igual que o Z1 mais D. Quem que é esse D? De novo, esse D a gente vai observar que ele é o módulo de Z2. Então ficou aqui nesse caso, né, ficou aí a desigualdade. Né? Tá? D é isso aqui, então Z1 mais Z2. Nesse caso aqui, se eu fosse, considerando que esse triângulo é verdadeiro, né, eu tenho aqui o menor, estritamente menor. Né? Mas que então, na verdade, vale a desigualdade. Então, por isso que essa propriedade I é chamada de desigualdade triangular. Ela segue dessa propriedade do triângulo, de que a soma dos lados de um triângulo, tá, não é menor que o terceiro lado. Então, tá ok. As demais propriedades são bem mais tranquilas de se fazer. Né? Não exigem que você vá para esse número nessa geometria. Tá? Então, elas estão nos exercícios 5 e 7. Tá? Vamos começar a ver a forma polar? Eu acho que dá para começar a ver. Forma polar de um complexo. Tá? Então, o que é a forma polar? Como o complexo está no plano, né, e o plano tem duas formas bem padrão da gente se localizar. Né? Como assim? Tem uma forma que é a forma chamada cartesiana, que é essa. Né? Eu pego um tanto para a ordenada e um tanto para a abscissa. Perdão, para a abscissa e ordenada. Então eu fixo ali, igual eu falei, a parede da porta e a outra parede e dou um referencial. Né? Eu tenho uma outra forma de localizar um ponto no meu quarto. Né? Que forma que eu tenho? É chamada forma polar. O que eu faço? Eu falo o seguinte, ó. Aqui no quarto da minha filha não vale que a porta é de correr. Mas se for uma porta de como é que fala aquele negócio? Não é batente, cara? Dobradiça. Se for uma porta com dobradiça, uma outra forma de localizar um ponto no chão do quarto é o seguinte. Faz 45 graus com a porta, com relação aonde ela está na parede, né? Faz 45 graus, e anda uma distância de 5 metros. Então eu localizei um ponto. 45 graus a porta, 5 metros. Né? Esse é uma forma de você localizar o ponto chamada forma polar. Você dá um ângulo que ele faz com um eixo e uma distância, né, que você vai andar nesse ângulo. Tá? Então como é que fica? Né? A relação entre a forma polar e a forma cartesiana é a seguinte. Né? Se eu te dou essas informações, distância que ele está, né, do batente da porta e o ângulo que a porta vai fazer com a parede que ela está, né? Então eu tenho aqui, ó, a distância e o ângulo. Como que se relacionam essas informações? Bom, aqui vai ter que ser a distância vezes o seno e aqui vai ter que ser a distância vezes o cosseno. Tá? Então, se ao invés de eu te dar um par, né, x, y, eu te dar um θ r, né, o ângulo e a distância, né, da origem, como que essas informações se relacionam? Da seguinte forma, o x é o r cosseno θ, tá? E o y é o r seno de θ. Tá? Então está aqui
qual é essa relação entre essas duas informações que localizam um ponto no plano. Tá? Então, o x é o z cosseno θ, porque eu estou chamando esse r de z, né? Quer dizer, a distância, né, do ponto até a origem. Né? Esse r é módulo de z, e esse θ é um ângulo mesmo. Então ficou, o x é z cosseno θ e o y é z seno θ. Então, o x mais y fica sendo z cosseno θ mais i z seno θ. E botando esse módulo de z em evidência, ficou módulo de z cosseno θ mais i seno θ. E a forma polar de z é então qualquer expressão desse formato aqui. Ó. Vou pegar até um lilazinho aqui. Ó. Tá? É z, como é que é esse z? É o módulo de z, cosseno de θ mais 2κπ mais i seno de θ mais 2κπ. Por que isso, professor? Porque não era só cosseno θ e seno θ? Sim, era cosseno θ e seno θ. Tá? Mas repara que toda vez que eu dou uma volta, né, 2κπ ou uma quantidade inteira de voltas, meu cosseno é o mesmo número e meu seno é o mesmo número. Então eu vou admitir que eu posso ficar dando voltas, né, cá inteiro, tanto para frente quanto para trás, né? Em particular, a gente tem aqui que o z, ele é o módulo de z, cosseno θ mais i seno θ. Eu posso fixar, em vez de ficar dando volta que nem um doido, eu fixo um θ aqui que me interessa. Né? E aí a gente, para não ficar carregando tanta informação desnecessária, a gente suprime para cis θ. O que é cis θ? Né? Cosseno θ mais i seno θ. Toda essa expressão aqui. Lembra que quando eu vou para um par, né, quando eu tenho um x mais y, né, e eu só fico com x e o y, quando eu quero usar a notação de par, né, então em vez de ficar carregando cosseno θ mais i seno θ, eu vou carregar só cis θ. Então, a forma simplificada da forma polar é essa aqui. Ó. Z é módulo de z, cis θ. Pode falar. Pode voltar nessa parte de cis aí? O que seria esse cis? Exatamente isso. Ó. Cis, né, significa cosseno θ mais i seno θ. Eu estou suprimindo, porque a forma polar sempre vai usar cosseno e sempre vai usar seno. Tá? A forma polar sempre usa cosseno e seno. Essa parte aqui, ó, na hora que... No caso aí compactou, né? Compactou, virou cis. Cosseno e seno. Né? Cosseno mais i seno. E aí fica dessa forma. Eu na realidade não uso muito, mas é uma fórmula, é uma notação que simplifica bastante. Né? Porque, vou voltar lá, qual é o tipo de informação que você fornece para localizar um ponto em coordenadas polares? É um ângulo, θ, e uma distância da origem. São essas duas informações. Então, como que eu localizo um ponto, um número complexo? Eu vou localizar esse número complexo, tá, com essas duas informações. E como é que ele fica? Né? Ele vai ficar o módulo de z cis θ. Tá? Com essas informações eu recupero, aqui na verdade nada mais é do que a forma algébrica, x mais y. Mas quem que é o x? O x é o módulo de z cosseno θ. E quem que é o y? É o módulo de z seno θ. Então, com essas informações, eu recupero o x e o y. Tá? A gente vai ver nos exemplos ali. Eu acho que eu consigo dar um exemplo. Então, aqui é somente uma notação. Tá? E algumas observações antes de dar um exemplo. Né? Que é o seguinte. A forma polar de número complexo não é única. Tá? E o culpado dessa não unicidade é esse θ aqui. Ó. Tá? Ele que é o culpado. Tá? Porque, por exemplo, porque eu posso... O cis de 0 é a mesma coisa que o cis de 2π, que é a mesma coisa que o cis de 4π. Tá? Então, ela não é única. Tá? Então, tem várias formas de representar. Da mesma forma que, por exemplo, o meio.
O meio não tem uma única representação. O meio pode ser 2/4, né? Pode ser 4/8. Então não tem uma representação única. Tem várias representações a fração meio, né? Então o número complexo na forma polar tem várias representações também. Tá? No plano vai ser um ponto só. Isso aqui na reta é um ponto só. Né? Na reta é o meio do caminho entre o 0 e o 1. Mas eu posso dizer que ele é meio, que ele é 2/4, que ele é 4/8. Tá? Então no plano, esse ponto é um ponto, lá no plano. Mas eu posso representar ele de várias formas, vários números aparentemente diferentes. Tá? Então vamos lá aqui. Ó. Forma polar de número complexo não é única, ok. E a forma polar do conjugado é isso aqui, ó. Tá? A forma polar do conjugado é modo de dizer cosseno de θ menos i seno θ. Por quê? Por que isso aqui é? Né? Porque o seno de menos θ é menos seno de θ. Então fica desse jeito. Tá? Ok. Vamos para o exemplo para a gente sacramentar isso aqui. Ok. Está gravando ainda. Aqui, pronto. Exemplo. Vamos escrever 2 menos 2i na forma polar. Né? A gente precisa, então, as informações que foram dadas para a gente foram as informações cartesianas. Né? A gente precisa do ângulo, tá? E da distância. A distância é fácil, você calcula a norma, é 2 raiz de 2, rapidinho. Tá? 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, fica 4 mais 4, dá 8, raiz de 8 é 2 raiz de 2. Né? E a gente sabe o que? A gente sabe que o x ele é o módulo de z cosseno θ. Caraca, acabou minha luz. Acabou a luz aqui. Acabou a internet também.